Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rogério, faço parte da equipe de Geografia aqui do curso ESAG. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre um dos temas da geopolítica dentro do programa de Geografia nos vestibulares. Temos sempre aquela parte de geopolítica, certo? Beleza. Geopolítica é justamente onde a geografia ela se mostra ali como ferramenta de análise da expressão política dos estados, dos países. Então nós temos uma série de relações, às vezes harmoniosas, às vezes conturbadas, que nós precisamos entender, certo? Bom, vamos falar hoje sobre, digamos, um dos antecedentes, um dos períodos que criam regras para todas as manifestações geopolíticas que nós temos hoje. Por isso é uma parte que tanto é cobrado em história quanto em geografia nos vestibulares. O período que nós chamamos de Antiga Ordem. Ordem por quê? Quando nós analisamos a relação entre os países, nós podemos enxergar diferentes ordens geopolíticas, diferentes ordenamentos geopolíticos. Tivemos ali o período do imperialismo, a ordem do imperialismo, a ordem da desordem, o período das duas guerras mundiais. E aí existe o período que vem logo após a Segunda Guerra, e é o que nós vamos chamar de Antiga Ordem, que, para que você que já estudou bastante isso em geografia, é a chamada Guerra Fria. Já estudou, certo? Vamos lembrar então? Vamos pegar os pontos mais importantes sobre Guerra Fria, os que costumam aparecer bastante nos vestibulares? Vamos lá. Então o período que nós chamamos de Guerra Fria, essa Antiga Ordem, é o período que começa logo após a Segunda Guerra Mundial. Então termina a Segunda Guerra Mundial em 45, começa ali o período que nós vamos entender como Guerra Fria. E ele vai até quando? Ele se estende até o final da década de 80 e início da década de 90. Temos geralmente duas datas, aí 2 anos que servem como referência. Pode aparecer 1989 como limite da Guerra Fria, como fim da Guerra Fria. Quando a gente trabalha com 89, a referência é a queda do Muro de Berlim, um dos principais símbolos da Guerra Fria. Vez ou outra pode aparecer uma questão que estende um pouco mais a Guerra Fria até o ano de 1991. Outra referência importante aparece aí, 91, foi o fim da União Soviética, também um dos principais representantes, um dos principais atores da Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós estamos lembrando de um período que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o 89 ou 91, certo? Legal. Qual é o cerne, qual é o espírito, o âmago, a essência da Guerra Fria? A Guerra Fria ela não foi uma guerra literal, não foi ali o combate militar entre 2 ou mais países. Nós enxergamos que a Guerra Fria, ela representa um embate ideológico, uma beligerância, uma disputa entre ideologias. Quais eram as ideologias que se confrontaram durante a Guerra Fria? O capitalismo, a ideologia capitalista e o socialismo, cada um representado pelos países, certo? Você lembra? Capitalismo, Estados Unidos e no caso da União Soviética, representando o socialismo. Então assim, ideologia capitalista versus ideologia socialista, duas formas bem diferentes de enxergar o mundo, certo? Valores diferentes, algumas regras econômicas, algumas aspirações e práticas sociais. Temos aí diferenças substanciais entre o capitalismo e o socialismo. E isso foi basicamente o cerne da disputa que a gente vai chamar aí de Guerra Fria. Então não foi uma guerra literal, mas sim uma guerra de influências, uma guerra de bastidores. Cada ideologia tentando provar que era melhor sobre a outra, que tinha digamos, uma estrutura melhor sobre a outra. Por isso, o mundo, durante esse período, ele fica basicamente dividido entre as duas ideologias. Podemos dizer que, basicamente, os países, eles ficavam ali, digamos, eles eram mais próximos ou entravam no bloco ali, digamos, no grupo dos que defendiam, os que acreditavam ou no socialismo ou no capitalismo. É por esse motivo que nós chamamos a Guerra Fria do período da bipolaridade. Bipolaridade, porque o mundo ele era dividido como se fosse dividido em 2 polos de influência, 2 polos de poder. O socialismo, representado pela União Soviética, e o capitalismo pelos Estados Unidos. Daí vem a ideia da bipolaridade. Por isso que você já deve ter lido, eu já vi isso, Rogério, sim, a Guerra Fria foi a época bipolar, a bipolaridade vem justamente em função dessa beligerância, certo? Bom, aqui nós temos a estrutura básica da Guerra Fria, a essência, o âmago. Agora nós vamos lembrar alguns pontos importantes, basicamente acontecimentos ligados à Guerra Fria que criaram aí todas as suas características. O primeiro acontecimento que vale a pena a gente lembrar, um plano financeiro, um plano da área da economia muito importante. É o chamado Plano Marshall. Já ouviu falar dele, certo? Plano Marshall. Vamos lembrar? Plano Marshall
foi um plano econômico, ele foi lançado em 1947. 47, portanto, já dentro desse período da Guerra Fria. Foi um plano elaborado pelos Estados Unidos com o principal intuito de oferecer um empréstimo, entre aspas, uma ajuda financeira aos países que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o Plano Marshall, ele tem alguns problemas. Puxa, mas uma ajuda financeira, um empréstimo para reconstruir os países? Tá, mas em grande parte, quem ajudou a destruir os países também está participando da elaboração desse plano, que é o próprio Estados Unidos. Então esse plano, ele tem algumas intenções, digamos assim, escondidas. A principal das intenções, que costuma ser bastante cobrada no vestibular, é que o Plano Marshall, ele basicamente ajuda a separar, a definir a divisão da lógica da Guerra Fria na Europa, durante todo o período da Guerra Fria. Por quê? Porque foi um plano elaborado pelos Estados Unidos, um empréstimo, mas ele foi oferecido a todos os países que foram atingidos durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, alguns países aceitaram o dinheiro oferecido pelo Plano Marshall, outros países não aceitaram. Por isso que ele foi a grande referência para dividir essa estrutura geopolítica, no caso na Europa. Por quê? Os países que aderiram ao Plano Marshall, que pegaram dinheiro emprestado, são os países que vão entrar no bloco dos aliados do capitalismo. Então, aliados dos Estados Unidos. São os países europeus que vão entrar no capitalismo. Basicamente, a Europa ocidental e parte da Europa central. Então, países como a Inglaterra, a França, a Itália, a Espanha, a Holanda, a Bélgica, são os países que vão aceitar esse empréstimo, eles vão usar esse dinheiro para recuperarem ali suas estruturas, a parte industrial, a parte civil, toda a parte, digamos, estrutural do país, mas vão fazer isso usando dinheiro emprestado pelos Estados Unidos. Portanto, vão entrar no bloco capitalista. E do outro lado, os países que não vão aceitar esse dinheiro. Em primeiro lugar, a própria União Soviética. Esse dinheiro também foi oferecido a ela. Então, a própria União Soviética recusa esse dinheiro e, claro, todos os países do chamado leste europeu. Então, quando a gente pensa em Romênia, Bulgária, na época existia a Tchecoslováquia, esses países não vão entrar, não vão aceitar esse dinheiro e, obviamente, então vão ficar do lado socialista na Europa. Inclusive, representando o Plano Marshall, o ex-primeiro-ministro britânico, Sir Winston Churchill, ele numa palestra que ele estava proferindo, ele usa a expressão a cortina de ferro, que havia se desenhado uma verdadeira cortina de ferro na Europa. Cortina de ferro é uma expressão, mas que simboliza uma linha imaginária que corta a Europa de norte a sul, justamente dividindo os países que fizeram uso desse dinheiro e os que não fizeram. Então a Europa estava dividida, a lógica da Guerra Fria estabelecida na Europa. Depois nós temos um outro acontecimento importante que foi a Conferência de Bretton Woods. Conferência de Bretton Woods. Essa conferência acontece um pouco antes do início da Guerra Fria, na verdade em 44. Só que essa conferência, né, feita pelos países mais importantes da época, ela cria regras de como seria a economia, principalmente a parte do comércio nacional, depois que a guerra terminasse. A essência da Conferência de Bretton Woods é que ela estabelece bastante a hegemonia do dólar. Essa conferência ela cria a paridade, a conversabilidade do ouro em relação ao dólar. O dólar ele ganha uma importância fenomenal, assim, gigantesca depois dessa conferência. Ele se torna a moeda padrão no comércio internacional, ele com essa conversão direta ao dólar, em relação ao ouro, desculpa. E principalmente para fazer as regras de Bretton Woods acontecerem, nós temos duas enormes instituições financeiras que existem até hoje, criadas nessa conferência, e que basicamente vão estabelecer as regras econômicas do pós-guerra. Uma delas é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, ou BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Então, duas instituições financeiras que existem até hoje, criadas em Bretton Woods. Elas ajudam a colocar, a implementar esse período de hegemonia do dólar e até hoje se manifestam, digamos assim, criando situações, regras dessa economia internacional, mas que têm resquícios da época da Guerra Fria. Plano Marshall, Bretton Woods, e aí nós temos uma parte militar, uma parte bélica. Essa é uma característica importantíssima da Guerra Fria. Bom, depois dessa divisão entre capitalismo e socialismo, então separando os países, chega uma hora que esses países começam a adotar lógicas militares de se protegerem. Então, uma proteção mútua que é criada. São as chamadas alianças militares da Guerra Fria. Dois nomes importantíssimos de você lembrar. Representando o bloco capitalista, então liderado pelos Estados Unidos,
nós temos a criação, finalzinho da década de 40, da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Basicamente é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, mas que reúne aí os principais países do bloco capitalista. Então a lógica da aliança militar da OTAN era uma lógica meio três porquinhos, um por todos, todos por um. A ideia, três porquinhos não, três mosqueteiros, três mosqueteiros. A obra de um por todos, todos por um. Por quê? Porque se um país da OTAN fosse atingido, um ataque, todos os outros iriam ali à sua defesa. Então uma lógica de proteção mútua. Do lado socialista, um pouco depois, já na década de 50, representando o bloco socialista, é criado o Pacto de Varsóvia, portanto liderado pela União Soviética. A lógica era muito parecida, uma proteção mútua. Então os dois blocos, representando aí essa aliança militar de cada um dos lados, e cria no planeta Terra como um todo, toda ali uma estrutura de autodefesa, defesa mútua, que leva o período aí que nós conhecemos como corrida armamentista. Os dois blocos se armando até os dentes, buscando as melhores e mais eficientes armas como forma de se proteger em relação ao outro. Então a corrida armamentista leva aí todo o desenvolvimento tecnológico, uma busca por desenvolvimento de novas armas, que acaba criando tecnologias que nós usamos até hoje. A corrida armamentista, ela tem ali, digamos, um caminho paralelo, ela acaba derivando para a corrida espacial, então a busca pela hegemonia tecnológica através aí dessa corrida espacial, ver quem chegava à primeira lua, os russos, por sua vez, tentando ali, avançando com o projeto Sputnik, depois vem os americanos com o projeto Apollo. Então nós temos essa manifestação desse embate ideológico nessas mais variadas áreas. E a corrida armamentista, ela leva uma busca incessante por novas tecnologias, e ela acaba criando uma situação que hoje nós temos nessa nova ordem mundial, nesse período que nós vemos hoje, toda essa dependência e influência da tecnologia que nós temos hoje. Só que isso, obviamente, já é um tema para uma outra aula, uma próxima aula que nós vamos ter. A parte da Guerra Fria, principal, nós terminamos aqui. Eu espero que você tenha lembrado dos principais pontos. É importante sempre que você recorde os principais pontos. A antiga ordem é um assunto que costuma aparecer nos vestibulares. Eu espero que tenha ajudado você a lembrar desses pontos, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, até a próxima. Tchau!